Bom dia, galerinha, tudo bem? Então, estamos aqui para mais um videozinho, mais uma revisão. Também vai ter outro questionário, né? Vai ser vinculado ali no link desse vídeo. Então, preenche esse questionário, tá certinho, como a gente já combinou. Hoje a gente vai trabalhar na sequência, a unidade 2, que são os primeiros grupos humanos. E a gente vai falar agora sobre um pouco do estudo da pré-história. Então, a história, do modo geral, ela é estudada através com o tempo, as pessoas vão adquirindo informações, como a gente falou na aula passada, vão buscando fontes, qualquer coisa que possa contar uma história, e assim os profissionais que falam sobre essa história, contam sobre a sociedade, possam ter ferramentas para poder trabalhar em cima disso. Aqui são alguns profissionais, o paleontólogo, arqueólogo, geógrafo, o antropólogo, são profissionais que pegam ferramentas e vestígios são as ferramentas dele para poder trabalhar e desenvolver uma história de uma sociedade, como viviam, como se reproduziam, como era o cotidiano e assim por diante. Então isso tudo acabou sendo desenvolvido com o tempo e cada vez mais. Então a tecnologia foi aumentando e esses profissionais também conseguiram evoluir muito nas suas profissões e conseguiram chegar em resultados bem melhores do que já se tinha até então. Então nós precisamos do geógrafo para falar como que era o clima naquele período, como que era a superfície, as montanhas, de um modo geral. Então temos o antropólogo, que vivia aquela sociedade, né? O arqueólogo, que vai fazer a busca dos fósseis nos sítios arqueológicos, que a gente vai falar um pouco para frente. O paleontólogo também, que vai estudar esses fósseis, não só humanos, mas animais também, vegetais. Então ele vai fazer um estudo geral para a gente conseguir compor toda essa história, tá? Principalmente quando a gente fala aqui da pré-história, onde não se tinha uma escrita em si, beleza? Nesses estudos temos então os sítios arqueológicos, né, que a gente viu na aula passada, e lá a gente vai encontrar, vocês vão encontrar esses profissionais que a gente acabou de falar, vão encontrar os fósseis, vestígios e técnicas também para conseguir chegar ao resultado. Então é um processo investigativo, a pessoa tem que ter essa ideia de investigar, de querer saber, de querer conhecer algo que aconteceu no passado, e assim, com estudos, com muito profissionalismo nesse sentido, né, tentar achar informações e montar um quebra-cabeça para falar certinho sobre a época, o cotidiano daquelas pessoas, como viviam, como se alimentavam, do que se alimentavam, de modo geral, se eles ficavam no mesmo lugar, se eles andavam para outro, se eles tinham água potável, se o clima favorecia. Então tudo isso, né, se já tinha o domínio do fogo, tudo isso a gente conseguia ver através desses estudos e desses sítios arqueológicos, que consegue identificar muita coisa com relação a isso. Então aqui, no estudo da pré-história, que a gente vai trabalhar também isso, né? Dentro da pré-história, por que a gente fala pré-história? Porque tudo que foi antes da escrita, da descoberta da escrita. Então ela é uma pré-história, assim ela é denominada. Dentro dessa pré-história nós temos dois períodos. O primeiro, que é o paleolítico, tá? Nesse paleolítico, os homens da caverna, vamos dizer assim, né, como você já conhece, a gente já falou isso em sala, esses homens viviam de maneira mais selvagem, até mais rudimentar nas suas ações. O conhecimento que eles tinham era bem restrito, né, era uma vida um pouco bem mais selvagem, assim, bem mais... dependia mais das mãos deles, as ferramentas que eles tinham para comer, para se alimentar do modo geral, até caçar, eram bem poucas, assim, era base de pedra, alguns paus, algumas coisas nesse sentido, assim. Então, para eles abaterem animais de grande porte era muito difícil, tá? E assim como eles também eram perseguidos muito pelos animais também, que poderiam ver ele como um alimento naquele período. Esse paleolítico, esses homens eles viviam da caça, então eles tinham que caçar para sobreviver, tinham que pescar, né?
coleta de vegetais. Então o que acontecia? Eles não plantavam nada, eles não tinham um plantio. Tudo que eles tinham para se alimentar, eles tinham que ir atrás. Então com isso, eles iam uma região que já tinha uma fruta, que já tinha algo nesse sentido, então eles faziam só a coleta. Quando você não planta nada, você só faz a coleta. Tá? Quando você planta, você faz a colheita. Então eles faziam a coleta de vegetais nesse período, faziam a caça, a pesca. Então eram coisas que esse povo do Paleolítico fazia nesse período. Então com isso eles precisavam do quê? Mudar de região com frequência. E essa mudança era por quê? Pela escassez de alimento que tinha naquele local. Então como eles consumiam tudo que tinham em volta, tudo que tinham naquela região, quando esse alimento, essa caça começava a ficar mais fraca, ou a quantidade era pouca já para se alimentar, e difícil eles ter acesso, eles mudavam de lugar. Né? Com isso chama-se o nomadismo, que é quando a pessoa não tem um local fixo para residência, um local que ele vai morar definitivo ou por um grande período de tempo. Então, com isso, esses povos do Paleolíticos eram nômades, então eles praticavam o nomadismo. Cada período estava numa região conforme a escassez de alimento que tinha, sempre em busca de lugares mais quentes, onde tinha mais alimento, onde tinha frutas, coisas que eles pudessem se alimentar de modo geral. Os abrigos, as casas que eles moravam, vamos dizer, as casas, então eram abrigos naturais e provisórios. Então embaixo de uma grande árvore, ou uma caverna, por isso que a gente fala das cavernas, porque finalmente eram cavernas, eram fendas, onde eles conseguissem se abrigar e proteger do vento, da chuva, até de outros animais, né, nesse sentido. Aqui temos também os artefatos de pedra e osso, então eles tinham, as ferramentas que eles tinham eram pedra lascadas, então pedras assim que eles batiam uma na outra e acabavam fazendo algumas ferramentas que conseguiam cortar a carne na caça que eles pegavam, né? Também comiam, esse alimento também poderia se basear em algumas carniças também, como a gente falou em sala, até vocês ficaram assustados, mas naquele período era uma coisa normal também para eles, porque não deixava de ser uma fonte de alimento, né? Algum outro animal que deixou ali ou morreu, eles acabavam se alimentando daquela carcaça. Então essas ferramentas serviam para fazer um corte, para tirar, para quebrar o osso, para comer o tutano e coisas parecidas. Temos aqui também o domínio básico do fogo. Então, como a gente falou, nesse período aqui do Paleolítico, o fogo ainda era uma coisa misteriosa para eles, assim, porque eles não tinham esse controle do fogo. Então pensem que naquele período caía um raio e pegava fogo em alguma coisa e eles corriam para manter aquele fogo. Né? Eles pegavam o fogo ali e ficavam mantendo até o quanto eles podiam. Então isso era uma coisa bem difícil, porque eles sabiam que o fogo, ele espantava animais, ele clareava também, iluminava algumas cavernas, então eles sabiam que podia usar para muita coisa. Então eles não tinham, porém eles não tinham ainda o domínio do fogo, não sabiam como fazer esse fogo fácil, como acender, né, uma chama e assim por diante. Os grupos eram grupos pequenos, até porque esse nomadismo ele não era uma situação que desse uma amplitude alimentar e de moradia também, então os grupos eram pequenos, eles viviam também de caça e ser caçado, então era comum muitos deles acabassem sendo vítima de um outro animal que caçasse, um tigre, alguma coisa parecida. Então eles eram abatidos também e eram devorados assim por um outro animal. E a alimentação era bem escassa e não era muito boa nesse sentido, então o tempo de vida deles era muito curto, não era um tempo longo de vida. Então os grupos eram grupos pequenos, até porque não tinha porquê ter grupos grandes e ficar andando com todo aquele grupo gigante, né? Então pequenos grupos normalmente que acontecia no Paleolítico. Quando a gente fala aqui agora da Revolução Neolítica, por que a Revolução? Porque teve uma mudança drástica aqui nesse sentido. Quando você fala de Paleolítico e entra no Neolítico, é uma revolução muito grande mesmo. Talvez ali foi o divisor de água da humanidade, porque foi ali que o homem descobriu a agricultura.
quando ele descobre a agricultura, ele deixa de ser um coletor e ele passa a colher o que ele planta. Então pense que foi um processo longo, não foi um processo do dia para a noite. Isso aconteceu com muitos anos, levou muitos anos para acontecer essa revolução e essa descoberta da agricultura do modo geral. Como a gente falou em sala, tinha na apostila também lá algumas imagens, né? Que normalmente o homem saía para a caça e a mulher ficava em casa cuidando dos menores, ficava ali no seu acampamento, né? No seu acampamento cuidando, e ela tinha mais tempo para perceber as coisas. Então, se eles ficavam, por exemplo, lá 2 meses ou 3 meses numa região, em algum momento eles comeram, né, algum fruto, algum vegetal, e no comer eles foram jogando aqueles dejetos, ali, os restos, as sementes foram cair em algum lugar, e eles viram que aquilo brotou, e ali saiu uma planta e ela foi crescendo. Então, claro que isso não foi fácil, levou muito tempo para acontecer. Então, mesmo os nômades, eles descobriram alguma coisa, quando chegavam no outro acampamento assim que eles estavam, eles faziam novamente aqueles testes, aquela experiência, até que chegou a descoberta da agricultura. Essa descoberta fez o homem evoluir muito, porque ele começou a ter uma ideia que ele poderia plantar, ele não precisava mais ficar mudando para regiões atrás de comida. Então, se ele achasse uma região bacana, que tivesse ali rio, né, que é rio sempre, o rio, água potável, ou que pudesse plantar com essa água, já seria ideal para ele, tivesse um clima agradável, então uma região boa para ele poder produzir, e seria um lugar bacana para ele conseguir fazer uma residência e montar um lar para sua família, vamos dizer assim. E foi assim que aconteceu. Então as pessoas começam a plantar. Quando ela começa a plantar, ele deixa de ser coletor, que até aqui ele precisa fazer a coleta, né? E aqui ele começa a colher, porque se plantou, né, determinado plantio que ele faça, um milho, qualquer coisa, ele vai ter um período que ele vai fazer a colheita. E com isso também ele começou a domesticar os animais e fazer a criação de animais. Então, no começo, alguns grupos usavam lobos, e os lobos auxiliavam na caça também. Então ajudou bastante nesse sentido esses homens. E depois eles começaram a pegar, como eles começavam a fazer ferramentas melhores, né? Os artefatos polidos aqui eram artefatos já mais bem elaborados, algumas lanças, o desenvolvimento de um arco e flecha. Então eram ferramentas que conseguiam fazer um abate mais eficaz dessas caças. Então, e os lobos ajudavam, né? Os lobos, eles conseguiam domesticar alguns lobos mais mansos, e esses lobos ajudavam muito para poder achar essa caça no mato. Então favoreceu também bastante. E como eles tinham, o conhecimento foi aumentando e o excesso de animais que eles conseguiam pegar era maior, né? Então o excesso eles começavam a criar nas suas casas. Então com essa ideia eles começaram a criar vaca, porco, galinha, e assim as pessoas foram se firmando num lugar só, e construíram vilas e assim por diante. Por quê? Eles não precisavam mais sair atrás de alimento, dependendo de cada período do ano, né, ou dependendo da escassez daquela região, porque ele já estava produzindo o seu alimento, ele já tinha uma criação de animal para proteína. Então alguns animais também depois ele começou a utilizar para puxar as coisas, né, para o transporte, que foi o boi, o cavalo. Mas aqui nesse período ele começa a ter uma moradia fixa e ele se torna sedentário. Por que ele se torna sedentário? O sedentarismo é quando a pessoa fixa-se num lugar só. Ele não é mais nômade. O nômade ele vai de um lugar para o outro. E o sedentário não, ele fica só em um lugar. Então ele se torna sedentário assim como nós somos hoje. Nós somos sedentários. Então os artefatos polidos, né, as ferramentas começam a evoluir, melhorar também. O uso complexo do fogo. Quando a gente fala uso complexo do fogo, porque ele tem o domínio do fogo. Então vejam quantas coisas mudou já aqui, do paleolítico para o neolítico. É uma revolução neolítica realmente. Porque o fogo, quando ele tem o domínio do fogo, ele já consegue assar o seu alimento, fazer um cozimento, e com isso ele consegue eliminar muitas bactérias dessas carnes, que até então eram comidas de maneira mais crua, mais in natura,
E os outros alimentos também ele começa a cozinhar, então começa a cozinhar o milho, começa a cozinhar, fazer alguns pães, e de maneira mais rústica, claro, mas ele consegue fazer isso com o fogo. Então o fogo consegue espantar alguns animais selvagens, porque os animais acabam tendo medo também do fogo, do modo geral, à noite principalmente, consegue iluminar, então ele faz uma tocha, ele ilumina a casa que ele construiu, né, a casa, ou até na caverna que ele acaba vivendo ainda ali, mas já num período neolítico. Então o fogo ajudou muito nesse sentido. Os grupos mais numerosos, porque as pessoas começam a fixar lugar, então eles começam a ter mais filhos, né? As famílias começam a se ampliar e começam a construir vilas, pequenos vilarejos, depois com o tempo algumas cidades, normalmente em volta de rios, né? Ou fontes de água que consigam abastecer toda essa ideia, toda essa população do modo geral. Com o surgimento da metalurgia também, isso foi já na fase mais final da pré-história, né? Quase com o descobrimento da escrita ali. Então também teve o descobrimento da metalurgia, onde eles começaram a fazer ferramentas, armas mais eficazes também. Isso já foi no finalzinho do Neolítico. Então é isso, gente. Esse é o Paleolítico e o Neolítico. Essa ideia, né, de fazer esse contraponto entre um e o outro, essa diferença é muito importante. A gente já falou isso em sala, é só uma revisãozinha para a gente falar um pouco sobre isso. Aqui também a gente tem na apostila, lembra que a gente trabalhou também um pouquinho sobre os primeiros grupos humanos aqui no Brasil, tá? Então, aqui foi datado aproximadamente 12 mil anos, né, que foi a descoberta que já teve vida, né, de seres humanos aqui no Brasil, e foi a Luzia, acho que foi Lagoa Vermelha, Lagoa Santa. Então aqui no Brasil a gente teve lá em Minas Gerais, que foi mais ou menos 11.500 anos, 12 mil anos, que foi a Luzia, que foi descoberto o crânio dela, né, em Lagoa Santa, e foi datado mais ou menos. Então assim, temos fogueiras também aqui, mais de 48 mil anos, tem vários achados aqui na região da América e no Brasil, do modo geral, que estão sendo estudados, né? Então toda aquela equipe que a gente falou, dos geógrafos, do paleolítico, dos paleontólogos, dos arqueólogos, todo esse pessoal ainda continua em grandes estudos em várias regiões do Brasil e da América, do modo geral, para tentar achar mais vestígios aqui que identifique mais a nossa região aqui do modo geral, tá bom? Então, gente, ó, esse videozinho vai estar um linkzinho para vocês preencher lá o formulário com algumas respostas. Eu preciso que vocês preencham certinho com o nome de vocês e para mim poder dar uma olhada e corrigir depois, tá? Então, semana que vem a gente vem com mais um videozinho na sequência desse, beleza? E com Deus e até a próxima.